Giovanni Clark possui doutorado, mestrado e graduação, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, né, uma relação de fidelidade com a UFMG. É professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, nos cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado, e da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi diretor-presidente da Fundação Brasileira de Direito Econômico de 2007 a 2011, escritor de diversos artigos jurídicos e de livros, dentre os quais o Município em Face do Direito Econômico, Questões Polêmicas de Direito Econômico e Ação Estatal Pós-Modernidade. Tem mais algumas coisas aqui, doutor Giovanni. Algumas dessas obras, duas dessas obras foram escritas e coordenadas juntamente com o saudoso jurista Washington Peluso Albino de Souza. E em 2015 organizou a obra Direito Econômico em Debate, juntamente com os professores Leonardo Alves Corrêa e Samuel Pontes do Nascimento. Professor, estamos extremamente felizes, eu falo aqui em nome da escola, felizes de ter o senhor aqui, assim como o professor Daniel e a professora Suzy, e o senhor tem o tempo disponível aí para tentar nos dar mais luz ainda a esse debate. Obrigado, doutor Raimundo. É um prazer estar aqui participando dessa mesa virtual da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará. Eu também queria deixar o meu abraço aos meus colegas de mesa, né? Além do doutor Raimundo, a doutora Suzy, dileta amiga de alguns anos, também o nosso querido Daniel, né, Daniel? Que acabou me colocando com mais ônus de tentar, dentro do direito econômico, estabelecer algumas premissas, né, em relação ao neoliberalismo e pandemia. A primeira questão que me veio à cabeça, quando eu alinhavei algumas diretrizes dessa palestra, foi o que é neoliberalismo. E a pandemia é realmente um evento excepcional, ou ela é previsível, né? Parece que no século XX, no século XXI, né, pandemia é previsível. Nós já tivemos outras, né? Então, a pandemia do Ebola, a pandemia da AIDS, então, e outras pandemias provavelmente vão vir em face do trato do homem com o meio ambiente. Então, o que eu quero dizer aqui é que a primeira coisa, a pandemia é algo que tem que ser planejado dentro das normas estatais, por exemplo, dos planos plurianuais. Quando a gente vai, por exemplo, no plano plurianual anual, né, atual, melhor dizendo, da União, você praticamente não tem nada de eventos excepcionais, né, que deveriam ser tratados, né, no texto legal, por exemplo, no plano anual ou em outras normas planejadoras. Então, a primeira coisa que nós temos que perceber é que o texto constitucional de 88 impõe ao Estado que ele o quê? Faça o planejamento, inclusive, das realidades previsíveis lá para frente, né? Ou do futuro. Em que pese, né, nós, profissionais do direito e da economia, não servimos muito para prever o futuro, né? Mas, de certa forma, algumas perspectivas são bem indicadas, né? E entre elas as pandemias, os eventos, por exemplo, ligados à chuva, a fogo e por aí em diante. Tá? Então, essa perspectiva é importante da gente tratar. Mas, bom, eu dentro dos limites teóricos aqui, né, que eu me coloquei a tratar o tema, eu vou tratar o tema dentro das linhas, né, da obra do professor Washington Peluso Albino de Souza, né, que foi o nosso introdutor do direito econômico no Brasil nos anos 70, mais precisamente em 72, né? Lá na Faculdade de Direito da UFMG. Então, uma questão que a todo momento me provoca é se a pandemia, se as crises
podem bloquear, podem suspender, né, o texto constitucional. É possível. É o primeiro questionamento. Nós podemos suspender o texto constitucional, bloquear ele por causa de crise de seus defeitos, porque o processo produtivo capitalista ele vive, primeiro, pela necessidade do Estado, historicamente. Né? E aí a crise de 2008, né, demonstrou isso, e a atual crise demonstra. E segundo, né, que não existe capitalismo historicamente sem o quê? Sem Estado. O Estado sempre interviu no domínio econômico, ora mais, ora menos. Tá? Então, o próprio liberalismo, o Estado intervia quando ele produzia, né, a política monetária creditícia, entrada e saída de mercadoria. E, atualmente, o Estado continua intervindo, né, política cambial, política creditícia, de indução econômica. Como é que nós podemos visualizar uma sociedade sem Estado? Na realidade, o neoliberalismo é que tem vários sentidos. E essa é uma perspectiva que nós queremos tratar aqui. O neoliberalismo não tem um único sentido. Eu até entendo que, atualmente, nós tratamos do neoliberalismo de austeridade, esse que radicaliza o quê? O mercado, ou melhor, os oligopólios, dominando o que é as atividades produtivas. Mas o neoliberalismo tem alguns sentidos, né? E aí no direito econômico que nós vamos tratar esse sentido. Tá? Na obra do professor Washington, ele dá duas facetas iniciais do neoliberalismo, né? E nós ampliamos uma terceira, né? Agregamos uma terceira posteriormente em face da sua morte. Tá? Então, a primeira fase do neoliberalismo é o neoliberalismo de regulamentação do Estado empresário, né? Que o Estado intervia em face do quê? Dos diversos conflitos e necessidades da prática de abuso do poder econômico, do desenvolvimentismo, no Brasil, da defesa do consumidor, tá certo? Então, você percebia que esse Estado empresário era intrinsecamente necessário ao processo produtivo capitalista num contexto entre guerras e Guerra Fria. Né? Então, é a primeira fase do chamado Estado empresário, que praticamente o Estado ficava com tudo aquilo que dava o quê? Uma margem de lucro ou não dava lucro ao setor privado. Tá? Então, essa fase vai mais ou menos dos anos 30 até os anos 90 no Brasil. E os economistas chamam de desenvolvimentismo, né? Apesar dos questionamentos sobre isso. Tá? Depois nós percebemos uma segunda fase, que é a chamada fase neoliberal reguladora. Eu não vou também aprofundar, né, em face do tempo, que é justamente o quê? Ela se dá num outro contexto geopolítico. Né? Qual é? Que o fim da Guerra Fria, né? E, logicamente, a necessidade dos mercados, ou entre aspas, do poder econômico, né? Ampliar os seus mercados, porque perdeu, né, a perspectiva de ganhar dinheiro com a Guerra Fria, né? Com a corrida armamentícia. Tá? Então, aí começa a se explicar por que demonizar o Estado, que era tão importante no passado. Né? Ou seja, todos aqueles setores que o Estado estava na mão, agora é necessário para o mercado, ou melhor, para o poder econômico que tem tecnologia, né? A evolução tecnológica é toda de guerra e entre guerra. Ele coloca aquela atividade de consumo. Aí nós começamos, como a professora Suzy colocou muito bem, né, todo o processo, né, regulador. Olha, privatizamos, né, e o quê? E regulamos, criamos as agências reguladoras. Mas, por outro lado, você deixa o Estado, em matéria de realização, de concretude do texto constitucional e de interferência no processo produtivo, frágil. Né? Por quê? Ele, de certa forma, né, leva ao gueto as atividades
estatais, né? Principalmente em atividade econômica e serviço público. Posteriormente, nós temos, né, a crise do neoliberalismo regulador com o quê? Com a bolha de 2008 e a clara ascensão nesse período do chamado neoliberalismo, né, de austeridade. Aí a gente vê a presença do quê? No passado foi o capitalismo, né, industrial importante, né, ou prevalente agora, como a professora Suzy, o professor Daniel colocou muito bem também, é o capitalismo financeiro. Tá? Ele impera. Então, esse capitalismo financeiro, o quê? Ele domina, inclusive, as atividades econômicas produtivas, e quer cada vez mais o quê? Ganhar com o jogo financeiro. E isso há uma necessidade múltipla entre eles de privatizações, de uma política de juros extremada, inviabilizando, inclusive, a concretude do texto constitucional. Tá? Eu queria falar um pouquinho do texto constitucional. Então, nessa faceta do neoliberalismo, que nós entramos, e no Brasil, um marco legal a emenda constitucional número 95, né, de 2016, a emenda constitucional que estabelece o teto do gasto. Né? E aí, teto do gasto, exceto para o pagamento de dívida pública e rolar. É interessante, né? E aí nós viemos com uma série de, não reforma, mas contra a reforma trabalhista previdenciária, porque é contra porque, né? Ela destrói os direitos sociais, né? Viola a Constituição Econômica e a Constituição como um todo, uma categoria que o professor Watt trabalha, chamada ideologia constitucionalmente adotada. Tá? Então, nesse momento, o que nós temos que perceber é que fica extremada todo o quê? Todo o discurso dos custos empresariais, mas nós esquecemos dos custos sociais produzidos pelo setor privado. E aí eu coloco, né, os custos trabalhistas, como mutilações e morte de trabalhadores, os custos ambientais, os custos consumeristas, né, obsolescência programada e vai embora. Eu não quero entrar aqui. Então, o neoliberalismo de austeridade significa esse que nós estamos tratando, né, significa o quê? Uma radicalização do processo anterior. Mais privatização, mais contração de gastos, mais dinheiro teoricamente voltado o quê? Ao pagamento de dívida. O que nós percebemos de 2009 até 2013, nós fazemos, em média, uma economia de 3% do PIB, né, de superávit primário, e a dívida cresce. Então, essa ideia que nós temos que gerir o Estado, igual gera uma casa, é totalmente absurda, seja na economia, seja no direito. Tá? E nessa implantação do neoliberalismo, né, de austeridade, o que cai, né, para a gente? Cai uma pandemia, né, gente? Cai uma grande pandemia, e aí o Estado se vê obrigado e forçado de forma, vamos dizer, desconexa, sem planejamento anterior e atual, a agir no domínio econômico. Né? E aí ele tem que resgatar, entre aspas, o texto constitucional, que dá resposta a nós, doutora Raimundo, como o senhor perguntou, para essa pandemia. O texto constitucional de 88, ele tem ferramentas, ou comandos jurídicos que podem perfeitamente ser utilizados, para enfrentar o quê? A crise, os efeitos da crise da pandemia, qual foram, os laços, ou melhor, toda a cadeia produtiva, financeira, emprego, é o que? Paralisada, parcialmente ou totalmente. O professor Daniel colocou muito bem, nós não sabemos muito bem os efeitos colocados, mas já se mostra. Se antes nós já estávamos com o neoliberalismo de austeridade, já em crise,
né, a crise aumenta, logicamente, e o Estado foi obrigado, por exemplo, a fazer a emenda constitucional 106, o orçamento de guerra, o auxílio emergencial. Mas, por outro lado, se ele faz a produção normativa, a prática, ou melhor, a execução da política econômica é questionável, né? Ou seja, o dinheiro não chega muito bem aonde deveria chegar. Tá? Então, é essa a perspectiva que nós pensamos. Né? Então, de forma desordenada, né? Desplanejada, né? Você tem que enfrentar a pandemia. Tá? Negando ela de um lado, e do outro lado, você o quê? Tem que realizar a política econômica. É interessante, só eu queria colocar que o Poder Judiciário, né, principalmente através do Supremo Tribunal Federal, quando estabelece, né, os poderes dos estados e municípios de o quê? De trabalharem a legislação, né, de saúde, do outro lado, esses estados e municípios não têm o quê? Os instrumentos legais para poder restabelecer o processo produtivo. Olha a contradição, né? E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Bom, qual é o cenário inicial? Eu queria colocar que há uma disputa interna no governo, né? O que vai fazer? A turma do neoliberalismo de austeridade é representada pelo ministro da Fazenda, e talvez com força do poder midiático, empresarial e financeiro, né? Ele o quê? Ele bate na tecla que nós já temos que nos encaminhar para o retorno do neoliberalismo de austeridade, com mais austeridade ainda, é austeridade para os mais pobres, logicamente. E nós começamos a debater uma série de reformas constitucionais, né? Por exemplo, como a professora Suzy colocou muito bem, né? Sem uma maior participação da sociedade. Qual que é o princípio, né? Aliás, qual o tipo de democracia que o texto constitucional nos impôs? Uma democracia participativa. Né? Por que nós, na caixa de toque, nós vamos o quê? Né? Debater uma reforma administrativa, uma reforma tributária. Né? Nós questionamos aqui colocar. Então, em tempos de pandemia, não é momento de você bloquear, mutilar a Constituição, sobretudo a Constituição econômica. É tempo de utilizá-la. E aí que eu queria, vamos dizer, encaminhar o término da minha fala nessa perspectiva. Como restabelecer os laços, né, produtivos de empregabilidade é justamente através da ótica do planejamento e da coordenação do Estado. Assim é em todo o mundo. Ou está sendo, né? A Europa vem demonstrando, a Itália, por exemplo, Portugal e outros países que... Acho que acho que a conexão do professor Clark, eu acho que caiu. Doutora Suzy, doutor Daniel, os senhores estão me escutando? E o professor Clark, professor Giovanni? Eu acho que ele caiu. Acho que caiu a conexão. Porque eu andei caindo aqui, né? Aliás, vocês me desculpem, porque eu ando caindo. Eu tive uma dificuldade de entrar os primeiros minutos, queria até me entusiasmei, pedir desculpa, né, por ter atrasado um pouquinho, mas que a gente está aí para poder completar a nossa fala. Então, eu estava comentando, né, que o texto constitucional de 88 nos dá o quê? Comando jurídico baseado, né, na estrutura planejadora do Estado para poder o quê? Enfrentar essa pandemia. Primeira questão que nós temos que colocar que o texto constitucional ela tem uma ideologia constitucionalmente adotada. Né? Ideologia constitucionalmente adotada aqui para nós é que os comandos do texto constitucional não significam apenas, né, uma ideologia política ou econômica, né, colocada no texto constitucional. Nós temos comandos
de ideologias econômicas e políticas distintas. Não é à toa que o texto constitucional, quando ele estabelece dois fundamentos da ordem econômica, a valorização do trabalho urbano e livre iniciativa, né? E 9 princípios, tá? Dentro dos 9 princípios, né? O quê? A função social dos bens de produção, a busca do pleno emprego. Então, nós não podemos achar que só o fundamento da livre iniciativa e o princípio da propriedade privada, do meio de produção e da livre concorrência são ditames únicos no texto constitucional. É aqui uma crítica, né, a nós profissionais do direito, incluindo advogados, juízes, procuradores, né, que fizemos, de certa forma, uma violência simbólica, né, gente? Nessa perspectiva, como o Gessé coloca. Porque, né, nessa perspectiva, o texto constitucional é muito mais amplo. Se o texto constitucional ele adota um modelo produtivo plural, ele admite o capitalismo, mas com uma série de limitações e imposições, tá certo? Inclusive, admite outros modelos produtivos, como o cooperado e como o associativismo. Essa perspectiva a gente tem que ter clara. E aí a professora Suzy sabe muito bem, né, que é uma das questões que é muito cara a nós do direito econômico. Está aí, né, a mutilação do direito econômico no ensino lá das escolas. Porque, infelizmente, em várias escolas, né, pelo Brasil, a partir dos anos 90, do neoliberalismo de regulação, mutilaram o direito econômico. Deixaram só o quê? Ou trabalhar concorrência ou defesa do consumidor. Então, a teoria geral do direito econômico, né, a Constituição econômica, o planejamento, as teorias, as políticas setoriais foram deixadas em nome o quê? Do discurso neoliberal, né, de fortalecimento do grande capital. O Estado intervém induzindo o grande capital. Tá? Então, um outro debate mais longo que nós temos que trabalhar. Bom, como que nós podemos enfrentar essa pandemia pela ótica do direito econômico? Nós temos vários instrumentos, por exemplo, o artigo 165, 174, impõe o quê? O Estado planejar, eu já falei, né? Planejamento, o Estado como coordenador, ator do processo produtivo. Tá? E ele é fundamental em todos os países do mundo. A Alemanha, a França, os Estados Unidos, né? A produção tecnológica, por exemplo, né? O Estado é fundamental. Né? Eu estou só me colocando restritamente. O artigo 174 possibilita o controle de preço, né, gente? Alguns vão falar assim, mas é um absurdo o controle de preço, né? Absurdo é você realizar abuso do poder econômico, colocar o preço do álcool gel, né, ou dos respiradores lá em cima. Mas o controle de preço, que pode ser preço máximo, preço mínimo, preço tabelado ou congelado, é adorado por determinados setores econômicos, né, gente? Nós temos o preço mínimo do café e a bancada ruralista não reclama dele, tá certo? Então, percebemos que, por exemplo, no setor agrícola, segundo alguns estudos, né, nós temos a agricultura mais subsidiada do mundo. Agora vocês entenderam, e todos entendem por que da bancada ruralista. Né? Então, a bancada ruralista está lá para garantir o quê? O Banco do Brasil, o BNDES, a Embrapa, né? E outras instituições, né? Para realizar política econômica para a chamada agricultura patronal. Tá? Nós temos também, né, e aí, o artigo 173, que possibilita o Estado atuar no domínio econômico por interesse coletivo. Então, essa visão da atuação subsidiária do Estado, a visão reducionista do texto constitucional. Infelizmente, vem, né,
imperando na interpretação do texto constitucional e da ordem econômica, a interpretação em tiras, né, professor Daniel? É o professor Assunção. Então, nós passamos a interpretar em tiras de acordo com o quê? Com o gosto do poder econômico, né? Então, essa questão é fundamental. Outra questão, o artigo 219, que é fundamental aqui para o quê? Para o desenvolvimento, o fortalecimento do mercado interno e da tecnologia, né? E, por último, os próprios serviços públicos, que são fundamentais. Nenhum país abre a mão do seu complexo de saúde em face da vantagem comparativa. Nós estamos vendo aí, né, vários países do mundo querem comprar máscara, respiradores, mas não puderam, né? E quem teve que resolver o problema é o poder público, as universidades públicas, que produziram os chamados respiradores, né, para suprir a falta, a impossibilidade de importação. Aliás, só para terminar, né, nós sempre achamos que o Estado atrapalha, né? Mas, uma vez, em matéria de saúde, o Estado está mostrando a sua competência e eficiência, né? Só a questão do debate ser mais claro. Na área de saúde, isso é muito objetivado. Só quero colocar, e todos devem estar aí, né, à volta desses problemas, mas novamente os planos de saúde que estão dando problemas, né, aos seus usuários, consumidores, que não querem nem fazer o exame de coronavírus, né, quiçá, né, tratar aqueles doentes que estão em estágio mais avançado da doença. Isso a gente já viu ou vê constantemente em tratamentos de doenças mais graves. No passado, no caso de famílias que tiveram em casa, por exemplo, câncer e AIDS, sofreram isso, né, com planos de saúde, até que agências, né, nacional de saúde suplementar conseguiu o quê? Impor, né, ao tratamento dos doentes. Então, a nossa saída é o quê? É a saída pelo texto constitucional do Estado coordenador, do Estado planejador das atividades econômicas e, novamente, colocar que esses eventos, como pandemia, não são tão imprevisíveis assim. Desculpa ter caído, ter ultrapassado um pouquinho o tempo, mas eu agradeço novamente a paciência de vocês. Obrigado. Obrigado, professor Giovanni. Obrigado, brilhante a sua intervenção, assim como dos demais.